amigos e amigas do canal Mestre Frei Antônio de Pádua. Hoje nos encontramos novamente nesse curso de formação de Crisma, no capítulo 19, que vocês podem encontrar nesta página, na página 66. Hoje o nosso tema é uma palavra de Jesus Cristo. Segue-me. Nós podemos ler isso em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Vamos ter o acompanhamento de Jesus, que está aqui mostrado nessa figura, e de Maria, sua mãe, dentro do método de contemplar, escutar, meditar e rezar. Rezar é algo que é a expressão nossa de amor a Deus. Então, assim, nós rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos observar este primeiro quadro, onde o Cristo está lá dentro de uma sinagoga e Marcos nos diz o seguinte: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, a mão desse homem atrofiada. Amigos, veja o que significa aquela mão atrofiada de nascença para aquele homem. Ele não podia trabalhar, ele era obrigado a mendigar, a depender dos outros, e ele não podia ter a sua autoestima. E o Cristo, então, dentre todos ali, olhou para esse homem, pegou a mão dele e, dando seguimento, Marcos nos diz: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Veja, uma situação difícil. O Cristo estava ali para curar aquele homem, dar vida àquele homem. E esses outros que estavam em volta, né, eles observavam Jesus nesse dia de sábado, que era o dia consagrado a Deus, né? Eles estavam ali para pegar Jesus de alguma forma, queriam acusar Jesus. Então, note o mal que estava ali presente, cercando este ato de bondade que Jesus estava prestes a fazer com este homem que está aqui, que era considerado o quê? Pelos os seus pares aqui, não era considerado um ser humano como a gente deve ser, né? Então, eles queriam que Jesus cometesse um erro, né? E eles estavam querendo que Jesus o curasse no sábado para pegá-lo, porque no sábado, segundo as regras, os procedimentos, não se podia fazer absolutamente nada, não é? Vamos para o segundo. Este quadro aqui nos mostra então: Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?
Mas aquele pessoal lá, permaneceu em silêncio. Lógico, eles queriam o quê? Eles queriam que Jesus caísse naquela cilada, o cérebro deles. O cérebro maligno, queria que Jesus caísse numa cilada. Mas veja a atitude de Jesus. Jesus colocou bem claro alguma coisa que está nos corações das pessoas e que muitas vezes a gente enfrenta neste mundo de hoje com clareza. E fatos recentes aqui podem confirmar o que está escrito aqui, né? É permitido fazer no sábado o bem ou o mal, salvar a vida ou matar, né? Então, prestem atenção nisso, amigos. Vamos lá. Próximo quadro. Irado. Irado. Cristo ficou com raiva. Olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: vamos fazer um parênteses aqui. Irado, por causa do coração endurecido deles, vamos falar por causa do coração maligno deles. Não é só endurecido, não. Endurecido é empedrado, mas este coração é maligno. É o coração que mata, né? Então disse o homem: estenda a mão. Aqui Deus colocou no Cristo todo o poder, tá certo? Ele restituiu esta mão perfeita ao homem que nasceu com uma mão defeituosa. Instantaneamente. Este é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, Deus, que tem o poder de transformar a matéria, tá certo? Instantaneamente. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Imagine restaurar ossos, restaurar tecido, restaurar músculos instantaneamente. Nunca se ouviu falar nisso, a não ser sobre o domínio do Cristo. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderia matá-lo. Prestem atenção, fariseus era o pessoal mais sábio daquela época, era o pessoal que estudava, era o pessoal de elite, né? E eram totalmente malignos nesse aspecto que nós estamos vendo. E também o Herodianos, quem era Herodes? Herodes era o cara que entregou o povo judeu para os romanos, né? Então, percebam como Jesus foi corajoso naquele momento em que ele fez essa cura, porque ele mostrou que é Deus e ele podia fazer isso. Vamos para outro. Aqui nós temos: pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. A fama de Jesus era uma fama prática objetiva. Independente se a pessoa era A, B ou C, se acreditava ou se não acreditava, quando ele chegava perto de Jesus, tá certo? Ele sentia o poder do Cristo, passava a acreditar e era curado. Curado mesmo. Vamos em frente. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Ora, muitos daqueles que estavam ali procurando Jesus vinham destas religiões pagãs. E essas religiões pagãs são povoadas por espíritos imundos, espíritos que são do mal. E Jesus então tinha o poder de dizer naquela época para eles assim: Tu és o Filho de Deus? Ele era o Filho de Deus. E esses gritavam diante dele: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens. Jesus dizia: não dissessem quem ele era. Ok? Então, Jesus
tem o poder sobre os espíritos maus também. É isso que está sendo mostrado aqui. Não é? Vamos em frente. Neste quadro, já Jesus reúne esses discípulos, que são os 12 discípulos que estão aqui, inclusive Judas Iscariotes, e Marcos nos diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Jesus escolheu a dedo quem ele queria que fosse apóstolo, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar os demônios. Veja, o que Jesus espera dos apóstolos, espera de cada um que sucedeu os apóstolos até a nossa época, nesses 2000 anos, que pregasse o Evangelho, pregasse a vida de Jesus e que expulsassem os demônios que fazem com que as pessoas não sigam o caminho de Deus. Isso que ele esperava. E ele escolheu a dedo porque cada um deles tinha uma capacidade para a missão que lhes foi dada em cada lugar do mundo. São os 12 que ele escolheu: Simão, a quem lhe deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que lá na frente iria traí-lo, né? Esclarecendo que Judas Iscariotes era o apóstolo que tomava conta do dinheiro dos apóstolos. Então veja como é importante os detalhes que a gente está revelando, para que vocês saibam como é importante, né, resistir às tentações e ter o auxílio do Cristo, que é o único que pode nos curar de qualquer coisa mesmo. Muito bem, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Por quê? Um grande alvoroço, uma quantidade gigante de gente, né? E foram dizer para a mãe de Jesus, Maria, foram dizer que o filho dele estava ficando louco, certo? Porque eles não entendiam o que o Cristo estava fazendo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram, né? Então Cristo, mais do que depressa, né, quis dar esta resposta que nós vamos ver agora para aquele pessoal que fez esta afirmação. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É claro que ele sabia quem era a mãe, quem eram os irmãos dele. Mas ele pegou este sentido e tornou amplo, ou seja, ele disse assim: então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok? Então, amigos e amigas, o Cristo mostrou muito claramente para as pessoas, certo, que estavam ali presentes, né, qual é o conceito de família que ele tem. Não é meramente família biológica, mas é a família que faz a vontade de Deus, que é o próprio Deus, o Pai dele e ele próprio encarnado. Ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que obedecem aos preceitos de Deus, são a família de Deus. Não é? Então vamos em frente.
Vamos então fazer uma oração de agradecimento a Maria, Mãe de Jesus, por esses momentos de meditação e de inspiração que nós tivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigo e amiga, este canal de YouTube, Mestre Frei Antônio de Pádua, tem por objetivo a formação cristã para todos. E eu peço a vocês que compartilhem essa prática de fortaleza e orientação espiritual. Dê o seu like lá no YouTube, que ajuda a divulgar o canal, e ative o sininho para receber as próximas atualizações. Não é? Amigo e amiga, espero que tenham gostado. Muito obrigado, paz e bem, e até o próximo encontro.